Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu já estava com aquele telefone na mão há pelo menos umas 2 semanas. O dono da casa onde eu morava tinha pedido o imóvel, me deu 1 mês para desocupar. E desde então, eu estava correndo atrás de outra casa para alugar. Eu passava em frente àquele condomínio todo santo dia. E a plaquinha de aluga-se continuava lá. Na verdade, não era bem um condomínio. Era um terreno com umas 5 ou 6 casas, uma do ladinho da outra. Eu estava me segurando para ligar para o dono porque, não sei, eu nunca gostei de morar em lugares assim, com uma casa do lado da outra, sem privacidade quase nenhuma. Por outro lado, é mais seguro, já que eu passava o dia todo fora trabalhando. Resumindo, entre sim e não, e até pensando nessa questão da segurança, resolvi ligar e marquei com o proprietário. Combinei uma visita diretamente no condomínio, uma vez que assim já podia até dar uma olhadinha no imóvel. No que cheguei, dei de cara com um homem aparando a grama da entrada. Perguntei: boa tarde, você por acaso conhece o Ezequiel? Ele sorriu. Tá falando com ele. Ah, é você? Então, a gente combinou por telefone de você me mostrar a casa que tá para alugar. Você lembra? Ah, sim. Você deve ser a Jaqueline, né? Tá bom. Olha, eu não sei explicar exatamente a sensação que eu tive diante daquele homem ali aparando a grama. Só sei dizer que foi uma coisa diferente. Quando conversamos por telefone, eu imaginei um homem bem vestido, alinhado, até porque era o dono de todas aquelas casas. E a gente, quando conversa com uma pessoa por telefone, uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente, sempre faz uma imagem. Pois eu fiz uma imagem completamente diferente daquela que eu estava testemunhando ali. Então, na minha cabeça, era um homem de paletó, gravata, né? Aí, de repente, me deparei com uma pessoa bem simples, de bermuda, sem camisa, todo suado, cortando a grama do jardim da entrada. Se bem que o que me deixou perturbada mesmo nem foi isso, e sim o jeito dele. A maneira como ele falava, como ele gesticulava, como olhava para mim. E principalmente o sorriso. Que sorriso bonito. Sabe aquela pessoa com um sorriso largo, aberto? E não apenas o sorriso, mas também o físico. Me senti balançada. Ele chegou a se desculpar por me receber daquele modo. Todo suado, todo sujo de terra, e explicou que ele mesmo fazia os serviços do condomínio. Tipo aparar a grama, consertar o encanamento, uma fiação, a pintura. Até quando estragava um chuveiro, o pessoal pedia para ele consertar. Para dizer a verdade, eu adorei o jeito dele. Sabe aquela pessoa simples, sem frescura? Tinha dinheiro até porque era o dono de todas aquelas casas. De maneira que pobre não era. Mas era um homem simples, ao contrário de muita gente que eu conhecia, e que só porque tem os trocados se acha o último biscoito do pacote, trata as pessoas com arrogância. Ele não. Havia 8 casas construídas no terreno, e não apenas 5 ou 6, como eu imaginava. Ele morava na primeira, aliás, a mais bonita, e a casa que estava para alugar era justamente a segunda. O valor do aluguel até que não era alto, pouca coisa a mais do que eu pagava onde morava, de modo que coube perfeitamente no meu orçamento. Antes mesmo de vencer o prazo que eu tinha para entregar a outra casa, eu já tinha me mudado. Nos finais de semana, da minha janela, eu ficava às vezes observando o Ezequiel andando de um lado para o outro. Ele estava sempre por ali. Era uma pintura no muro,
Um aparo na grama, uma troca de telha, um beiral. Ele estava sempre fazendo alguma coisa. E a verdade é que, aos poucos, eu fui me sentindo atraída por ele. Bom, nessa época, fazia uns 3 anos que eu não tinha ninguém. Depois que me separei, até cheguei a ficar com um ou outro homem, mas, sabe, coisa passageira, assim, nada de mais sério. Aí, de repente, me deparei com aquele homem que só de olhar já me deixava estranhamente perturbada. Ele era casado. Essa era a parte ruim da história. Eu já tinha visto a sua esposa algumas vezes, inclusive. Mas tudo assim de passagem. A gente nunca tinha conversado mais demoradamente. E pelo simples fato de saber que ele tinha mulher, eu já comecei a me policiar. Deus me livre me apaixonar por um homem comprometido, principalmente sendo ele o dono da casa onde eu morava. Um dia, bem na hora em que eu estava saindo para trabalhar, começou a chover. Sabe aquela chuva repentina? Chuva de verão? E o pior é que me pegou sem proteção nenhuma. E a única saída foi correr para debaixo de uma marquise. Foi quando vi aquele carro se aproximando e encostando bem do ladinho da calçada. Um carro que, aliás, eu conhecia bem, pois era o carro do Ezequiel. Ele então parou, baixou o vidro e lá de dentro perguntou: "Tá indo pro centro? Quer uma carona?" Não pensei 2 vezes, até porque eu já estava atrasada. Se fosse esperar que aquela chuva parasse, sei lá a que horas chegariam no serviço. No entanto, eu não me sentia à vontade dentro daquele carro. Mal consegui encará-lo. O motivo eu sabia. Era aquela atração que eu já sentia por ele há algum tempo. Era como se ele pudesse ler nos meus olhos a atração que exercia sobre mim. Ele foi puxando conversa o tempo todo, querendo saber onde eu trabalhava, o que eu fazia, até que lá pelas tantas perguntou: "Escuta, Jaqueline, você não tem ninguém, nenhum parente, nenhuma amiga? Desculpe a minha curiosidade, mas é que desde que você se mudou ali pro conjunto que eu nunca vi ninguém te visitando. Seus pais moram aonde?" "Meus pais são de Santa Catarina, Joinville." "Ah, sei. E os teus irmãos? Moram com eles? Quer dizer, se é que você tem?" "Eu tenho sim. 2 homens e mais uma mulher. Eles moram com os meus pais, lá em Joinville." "E namorado? Você tem namorado?" "Não, no momento pelo menos não." "Tá brincando? Bonita desse jeito e sem ninguém? Que desperdício." Bem nessa hora, o sinal fechou e ele se voltou na minha direção, logo depois de fazer aquele comentário. Um comentário que eu não soube explicar, não soube interpretar se era feito por fazer ou se continha alguma malícia, alguma segunda intenção. Se bem que logo eu descobri isso, porque ele, diante do sinal fechado, se voltou para mim e ficou me encarando durante algum tempo, até que, para minha surpresa, disparou: "Bom, já que você não tem ninguém, de repente eu posso qualquer dia desse te convidar para a gente sair. O que você acha?" Eu olhei para ele meio sem entender, porque, repito, sabia que ele era casado. Uma volta? Sei lá, Ezequiel. E a tua mulher? Quem é a Ângela? Ela não liga. Aliás, ela nem precisa ficar sabendo. Se você não contar, eu prometo que não conto. Deus do céu, que loucura. Eu nem acreditei quando ele falou aquilo. O fato é que, se eu já estava me sentindo balançada só de olhar para ele, imagine então depois daquela carona. Porque uma coisa é você sentir atração por uma pessoa
sem imaginar o que se passa dentro dessa pessoa. Até aquele momento, ele nunca tinha demonstrado nenhum interesse por mim. Até porque, repito, era casado, tinha mulher, morava do lado da minha casa. Só que depois daquela carona, só de lembrar daquelas palavras e do jeito como ele me olhou, eu não consegui mais tirá-lo do pensamento. E o pior é que não eram apenas simples pensamentos. Eu ficava fantasiando loucuras de amor na minha cabeça, imaginando cenas, situações. Nos meus devaneios, a gente saía para tomar alguma coisa, conversar. Depois se beijava, se abraçava, fazia amor. Eu não conseguia parar de imaginar nós dois na cama. No fim, lhe passei meu celular para ele me ligar e marcarmos um encontro. Sabia que não estava tomando uma atitude correta, porque ele tinha esposa, morava do lado da minha casa, era comprometido, só que eu não consegui resistir. Mas aconteceu que os dias foram passando, um a um, passando, e nada. Eu ali na maior ansiedade, esperando que ele me ligasse, e ele não me ligava. Sempre que a gente se encontrava, ali no condomínio, na calçada, eu ficava na expectativa de que ele falasse qualquer coisa, mas como ele não tomava a iniciativa, um dia resolvi tomar eu uma atitude. Eu estava na janela quando ele passou, e eu não perdi a oportunidade. Tudo bem, Ezequiel? Mas, e aí? Você falou que ia me ligar para a gente marcar alguma coisa? Estou esperando até agora. Ele deu assim uma olhadinha na direção da sua casa, com certeza para se certificar de que a mulher não estava olhando, e falou: é que ainda não deu, mas olha, dia 20 agora, semana que vem, a Ângela vai viajar para a casa da irmã dela em Irati. Aí eu te ligo. Combinado? Depois daquilo, fiquei contando nos dedos os dias que faltavam para aquele bendito dia 20. Eu não conseguia entender o que esse homem tinha feito comigo. Meu Deus, eu não era assim. Eu nunca fui assim atirada. Nunca. Nem na esposa dele eu pensava. Nunca tinha conversado com ela. A gente só se cumprimentava, discretamente. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Não mais do que isso. Só que convenhamos, mesmo que não tivéssemos nenhuma intimidade, não era certo me envolver com o marido dela, e eu sabia. Na verdade, eu não conseguia mais pensar em nada. Apenas naquele encontro. Um encontro que eu já tinha fantasiado na minha cabeça, creio que até milhares de vezes. Quando chegou o dia 20, uma sexta-feira, eu não consegui nem me concentrar no trabalho. Eu fiquei o dia todo, o tempo todo, na maior expectativa, ansiosa, nervosa, olhando para o celular a cada 5 minutos. Até que no finalzinho do dia o telefone tocou. Quando eu reconheci a sua voz, meu coração veio na boca. Oi, Jaqueline, tudo bom? Pois então, hoje é dia 20. Você vai me convidar para jantar lá na tua casa hoje? Na minha casa? Bom, não sei. Você não prefere sair, comer em algum outro lugar? Eu realmente preferia me encontrar com ele bem longe do condomínio. Fiquei com medo de que algum vizinho visse entrando na minha casa e depois contasse para sua mulher quando ela voltasse. Verdade que eu o desejava muito, que eu o queria para mim. Mas também não estava a fim de arranjar confusão. Ele, no entanto, achou que não tinha problema. E no fim acabamos na minha cama. Do jeito que eu
tanto tinha sonhado. Para resumir, foi uma noite de amor perfeita. Mais do que perfeita, inesquecível. Melhor impossível. Ele era exatamente do jeito que eu imaginava. Fez amor comigo com fome, com desespero, com paixão. Chegou a dizer que se sentiu atraído por mim desde a primeira vez que nos vimos. E eu, é claro, aproveitei para confessar que também eu tinha sentido a mesma coisa. Eram quase 5 horas da manhã quando ele voltou lá para sua casa. Olha, eu nunca tinha dormido com a alma tão leve. Passava das 11 da manhã e eu continuava na cama, com um sorriso nos lábios, recordando cada segundo que tinha passado nos braços daquele homem maravilhoso. A mulher dele passou a semana toda em Irati, enquanto eu aproveitei cada segundo da ausência dela para ficar ao lado do seu marido. Ficamos juntos praticamente todos os dias. Foi uma semana simplesmente perfeita, de completa felicidade. Por outro lado, nunca senti tanto ciúme como quando a vi voltando. Era ciúme, despeito, raiva, inveja, tudo misturado. Mesmo assim, a gente continuou se encontrando. Normalmente, ele me pegava depois do trabalho e do meu serviço, seguíamos para algum outro lugar. Se bem que até mesmo ali na minha casa, em plena luz do dia, a gente se encontrou. Nunca me imaginei vivendo uma situação assim. Será outra, nunca. Mas descobri que toda moeda tem 2 lados. Eu me recriminava, eu me censurava, eu me condenava, só que não conseguia dizer não quando ele me chamava para sair. Até que um dia, chegando do serviço, eu dei de cara com a Ângela, esposa do Ezequiel. Sentada na soleira da porta, fumando um cigarro. A gente se cumprimentou, como sempre fazia, só que, para minha surpresa, ao contrário do que sempre acontecia, ela puxou conversa comigo. Isso nunca tinha acontecido. A gente só se cumprimentava e ponto. A certa altura, chegou até a me convidar para entrar. Era um sábado. Perto da 1h da tarde, eu até tentei recusar. Disse que estava cheio de serviço para fazer em casa, roupa para lavar, casa para limpar. Mas ela insistiu tanto que, para não parecer indelicada, aceitei. Eu me senti tão culpada diante daquela mulher. Ficava olhando para ela e pensando: eu estou aqui na sua sala, sentada no seu sofá, tomando do seu café. Eu que já usufruo do seu marido. Será que ela sabe ou desconfia? Não, claro que não. Meu Deus, eu era amante do marido dela. Me senti péssima. Foi muita cara de pau da minha parte. Se bem que ela quase me obrigou a entrar. Tudo bem que ela provavelmente não sabia de nada. Até porque, se soubesse, não teria aquele tipo de atitude comigo. Só que mesmo não sabendo nem desconfiando, eu me senti muito constrangido. Principalmente porque eu percebi, à medida que a conversa foi avançando, que era uma mulher muito bacana. Sabe quando você gosta da pessoa? Cheguei a ficar com pena quando ela falou aquilo. Então, Jaqueline, eu não sabia que você era tão legal. Aliás, você não sabe o bem que essa conversa me fez, viu? É que, sei lá, ultimamente eu tenho me sentido tão sozinha. O Ezequiel, ele anda tão distante nos últimos tempos. Tô até achando que ele tem outra.
Olha, ninguém queira imaginar como eu me senti. E o pior é que ela começou e não parou mais. Era a primeira vez que a gente conversava, mas ela se abriu comigo como se fôssemos amigas de longa data. E logo comigo, meu Deus, que castigo! Chegou a chorar quando falou que achava que o marido tinha outra na rua. Que situação! Eu não soube nem o que falar. De repente a mulher começou a conversar sobre o casamento dela, do marido, e não parou mais. E a cada palavra sua, eu ia me encolhendo no sofá, me sentindo mais e mais culpada. No fim, o que não podia ter acontecido, aconteceu. Nos tornamos amigas. Por estar se sentindo triste, carente talvez, ela começou a procurar em mim uma companhia para desabafar as suas amarguras, de modo que mesmo eu tentando evitar, fomos nos ligando mais e mais, a ponto de um dia ela dizer que eu era a sua melhor amiga. Olha, ninguém faz ideia de como eu tenho me sentido. Não parei de me encontrar com Ezequiel, até porque estou muito apaixonada. Mas só Deus sabe o quanto meu coração está dividido, apertado, o quanto tenho me sentido culpada, porque de certo modo eu acabei me afeiçoando demais a Ângela. Não dá para negar, é uma pessoa tão bacana. Não é fácil ouvi-la se queixando do marido, falando das suas desconfianças de que ele tem outra na rua. E saber que essa outra sou eu. Tudo bem, ela não sabe, mas eu sei. E isso tem me torturado demais. Toda vez que ela me diz que é capaz de cometer uma loucura, se o Ezequiel a deixar por outra mulher, eu me sinto culpada demais. E digo isso porque eu vejo quanto essa mulher está sofrendo. Francamente, não sei o que fazer. Já até tentei me afastar dele. Só que, como eu já falei, eu não tenho forças. Já pensei até em procurar outra casa para alugar, me afastar desse lugar antes que o pior aconteça, mas cadê coragem? Justo eu, a quem ela já pediu tantos conselhos, a quem ela já fez tantos desabafos. Justo eu, que ela considera sua melhor amiga. Meu Deus, que castigo! A última coisa que eu quero é ser a causadora do sofrimento dessa mulher. Mas como abrir mão do homem que eu amo, meu Deus? Por quem estou tão apaixonada? Não quero ser o motivo do sofrimento de ninguém, nem de separação, nem coisa nenhuma. Mas como renunciar a esse amor? Se tudo o que eu mais quero na vida é dormir e acordar em seus braços até meu último suspiro.